Fala pessoal, tudo bem? O título é esse aí mesmo, nada modesto, é um título bem pretensioso. A verdade, toda a verdade sobre o rol taxativo aí da ANS, que é um assunto que não é de agora, mas de alguns dias atrás. Eu estava criando coragem para poder falar sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai dar alguns comentários negativos e alguns dislikes, quem sabe aí, alguns desinscritos. Mas, enfim, a ideia de ter esse canal é justamente fazer as pessoas pensarem de uma forma não tão rasa, né? Pensar um pouquinho mais sobre cada um dos assuntos. Mas antes da gente mergulhar aí de cabeça nesse que é o tema principal do vídeo de hoje, eu queria convidar você a fazer uma reflexão. Dizem que quando os ingleses chegaram lá na Índia, a Índia é uma colônia inglesa, né? Mas eles acabaram se deparando com um grande problema. Lá tinha muita cobra e muita cobra peçonhenta, né? E aí as autoridades inglesas, para tentar diminuir ou minorar esse problema, eles chamaram a população a ajudar e disseram o seguinte: olha, a gente vai dar uma compensação em dinheiro para cada cobra morta que vocês trouxerem aqui para a gente, para os representantes do governo inglês. E no começo, deu muito certo. No começo a população de cobras diminuiu, a população, os indianos, eles traziam a cobra morta, recebiam dinheiro e estava dando certo, né? Só que não demorou muito para surgirem alguns empreendedores, e afinal de contas não tem gente esperta só no Brasil, né? As pessoas começaram a criar cobras em cativeiro para poder matar e fazer disso um empreendimento, um negócio. E aí os ingleses, que não são bestas nem nada também, descobriram isso e disseram: acabou a mamata, não vai ter mais nada em dinheiro aí, acabou essa política de pagar por cobra morta. E aí o pessoal que estava criando cobra ficou pé da vida lá com os ingleses e fizeram o seguinte: não vão mais pagar não, então a gente vai soltar essas cobras que a gente está criando na rua. E aí, no final das contas, acabou tendo mais cobra na rua do que o que tinha antes e ainda se gastou para piorar o problema. E isso acabou ficando conhecido como o efeito cobra. Mas o que isso tem a ver aí com o rol taxativo da ANS? Calma que a gente já resgata esse conceito. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Nathan, sou médico também, e esse canal aqui a gente trata sobre assuntos do dia a dia do médico, da carreira médica, né? Um dos assuntos mais recorrentes é o consultório médico, então por isso que até no nome do canal tá aí Medicina Além do Consultório, mas a gente também conversa sobre alguns assuntos aí que vão orbitar aí em torno do dia a dia da carreira de um médico, né? Então, se você gosta desse tipo de informação, eu te convido a se inscrever no canal, e que se você conhece, se você está nessa fase da vida, muito provavelmente as pessoas que estão aí na mesma fase que você, seus colegas, também podem curtir esse tipo de informação, então caminha aí o canal para eles, tá? Bom, mas o que está acontecendo aí com esse rol da ANS? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, né? De um lado, a gente tinha uma briga aí dos usuários dos planos de saúde, e do outro lado, as operadoras dos planos de saúde, que eles diziam que o rol é taxativo. O que é o rol? É uma lista de doenças, uma lista de coberturas, não só doenças, mas uma lista de tratamentos e coberturas que o plano tem que arcar, que ele tem que pagar quando os usuários acionam o plano. Do outro lado, tinha lá os usuários dos planos de saúde que diziam: não, esse rol ele é apenas exemplificativo, ele não é taxativo, ele não é definitivo, ele é só um exemplo de algumas doenças que o plano de saúde tem que cobrir. E aí essa briga estava numa queda de braço que não tinha fim, e aí o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, ele foi chamado para apartar a briga e disse que sim, o rol ele é taxativo, vale o que está escrito lá na lista das coberturas do plano de saúde. E aí surgiu o grande bafafá, a grande discussão, que é onde a gente vai começar a discutir aqui. Porque essa discussão ela tem diferentes pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista é do usuário, né? O ponto de vista das pessoas que pagam os planos de saúde. O segundo ponto de vista é o dos planos de saúde, né? Das operadoras de planos de saúde. E o terceiro ponto de vista é o dos médicos. Os médicos têm sim muito interesse no rol taxativo, de rol coberturas de doenças de não serem cobertas ou serem cobertas. Afinal de contas, esse é o business dos médicos, né? Esse é o nosso negócio, esse é o nosso ganha-pão. Então isso influencia diretamente no trabalho do médico. Mas esse é o tipo de assunto, cara, que você não pode começar a falar sem ter uma declaração de conflito de interesse antes, né? E esse também é o tipo de assunto que todo mundo tem algum conflito de interesse. E qual que seria a minha perspectiva aí dessas que eu falei? Cara, meu conflito de interesse nesse assunto é de usuário. Eu sou usuário do plano de saúde, eu tenho plano de saúde, meus filhos têm plano de saúde, minha esposa tem plano de saúde, então
Essa é o meu espectro aí de visão, é por onde eu olho esse problema. Então, essa é a minha perspectiva. Eu não atendo planos de saúde, eu não ganho dinheiro de plano de saúde hoje, eu não ganho, acho que, dinheiro nenhum de plano de saúde hoje. Não trabalho para operadora de saúde, né? E essa é a minha visão, né? Eu nem como médico, nem como trabalhador de operadora de saúde, eu sou só apenas um usuário dos planos de saúde. E aí, quando começou essa discussão, né, muita gente já disse, olha, se realmente o rol for taxativo, não vai valer a pena ter plano de saúde. Teve alguns colegas de escola, lá no grupo da minha escola, o pessoal dizia, traduz aí para mim o que aconteceu. E um dos colegas lá colocou, agora aconteceu que não serve mais para nada o plano de saúde. Agora está todo mundo no SUS. E não é bem assim, como a gente vai conversar daqui a pouco. E, cara, é completamente natural e compreensível que quem paga um plano de saúde, que não é nada barato, ele queira que as coberturas sejam as maiores possíveis. Ele quer que quando ele precisar, afinal de contas ele está gastando uma grana todo mês, ele quer que quando ele precise ir lá, o plano de saúde esteja lá disponível para ele pagar. Então, eu entendo perfeitamente o lado do usuário, porque, como eu já falei, eu sou usuário de plano de saúde. Essa é a minha perspectiva do problema. Mas da outra ponta lá, a gente também tem as operadoras de planos de saúde. E as operadoras de plano de saúde, elas dizem, cara, existe um contrato, vale o que foi assinado. Se você assinou um contrato lá, dizendo que você tem cobertura de apartamento ou de enfermaria, não adianta você querer brigar, porque você está pagando aquilo que você foi contratado. E, cara, cá entre nós, faz todo sentido também. Parei aqui para poder mudar de posição, porque o sol estava batendo bem na minha cara aqui, né? Agora pelo menos fica mais sossegado para poder gravar. Mas uma das coisas que eu falei para esse meu colega, né? Esse meu colega disse, então agora não vale mais a pena ter plano de saúde. Uma das coisas que eu falei para ele foi, cara, combinado, não sai caro. Você já parou para ver aí o seu seguro, o seguro do seu carro, quais são as coberturas que ele te dá direito? Porque as coberturas, elas não são assim infinitas, né? Se você bater o seu carro aí, por exemplo, numa Ferrari, num Porsche ou numa Lamborghini, cara, tem um limite lá de valores que o plano vai te pagar, te reembolsar, mas depois esse limite é com você, cara. E aí não adianta reclamar, né? Eu já precisei acionar seguro e alguns detalhes você só vai ver quando você de fato precisa, né? Tá lá na letrinha miúda, e o grande problema é que a gente não lê os detalhes, a gente não lê as letrinhas miúdas dos contratos. E aí os planos de saúde também, eles precificam os serviços que eles vendem de acordo com aquilo que eles estão obrigados a oferecer, né? Então, do ponto de vista do plano de saúde, faz todo sentido que eles tenham uma lista, eles precisam ter uma lista dessas, até para poder precificar e planejar e organizar o serviço que eles estão oferecendo lá. Então, isso não, a meu ver, não é nada tão assim absurdo, tão fora do comum. E do ponto de vista dos médicos, cara, aí é que vem, né? Porque também tenho grupos de WhatsApp de médicos que eu participo e a opinião foi meio dúbia, meio para lá, meio para cá. Teve gente que disse, agora vai ficar muito ruim, os planos de saúde deveriam cobrir, porque isso fere a autonomia do médico, né? E agora, se o médico prescrever um determinado tratamento ou indicar alguma coisa, o plano não cobrir, isso tá, ele, de certa forma, aí, mudando, mexendo na autonomia do médico. O médico deveria ser autônomo para prescrever o que quiser. E, cara, também não é bem assim. Você continua sendo autônomo, você que é médico, cara, você pode prescrever o que você quiser, mas o plano é que ele não é obrigado a cobrir, né? Então, um dos colegas comentou lá, diz, mas o plano, às vezes ele já faz o possível para glosar, para não pagar as coisas que a gente indica, agora ele vai ter ainda mais as costas quentes para poder negar os procedimentos. E aí uma das pessoas levantou lá a bandeira, mas a nossa Unimed também, ela precisa desse refresco, porque tem muita Unimed aí por aí afora, que não está muito bem das pernas financeiramente, não. E aí o mais curioso foi que um dos colegas falou, mas a Unimed é diferente. A Unimed é diferente porque a gente que paga. Poxa, mas será que é diferente só porque a gente que paga, cara? E aí o grande problema é que, infelizmente, os médicos, eles também têm os seus interesses financeiros. E isso, cara, também é natural. Isso também não é nada, meu Deus, que absurdo, o médico tem interesse financeiro naquilo que é trabalho dele. Isso é normal, isso é natural, não vejo nada de antiético nisso em si. E muitos dos médicos que defendem aí que o rol da ANS seja amplo e restrito, ele na verdade não está defendendo a autonomia do paciente ou a autonomia de prescrição, ele está defendendo
business, o negócio dele, né? Tem muito médico que prescreve e ganha tratamentos e procedimentos que muita gente não faz, alguns que não tem assim uma comprovação científica definitiva. Eu não estou dizendo que não funcione, mas que não passaram por todos os crivos aí, os processos, que são morosos também, né? Enfim, isso também é um fato, né? Mas tem muita gente também que tem interesse financeiro no rol da ANS, que ele não seja taxativo, que ele seja apenas exemplificativo. Inclusive tinha até lá nesse grupo lá um colega que é bem próximo a mim, e esse colega também é oftalmologista, né? E aí eu tava conversando com ele no particular, eu disse: cara, imagina você aí, se você atende um paciente aí no teu consultório, e aí quando você termina de atender o cara, você prescreve um óculos para ele, e ele sai aí: doutor, e onde é que eu pego esse óculos? É aí na tua recepcionista, ela vai me dar o óculos. Ou então se você falar para esse mesmo paciente: olha, cara, você tem catarata, você precisa operar, e esse mesmo paciente sair e dizer: doutor, e tudo bem, quero fazer a cirurgia, pode marcar, doutor, eu vou fazer a cirurgia amanhã, e não quiser pagar nada mais por isso, né? E aí ele ficou meio assustado assim, disse: não, mas ele pagou pela consulta. E aí eu falei para ele: então, cara, é a mesma coisa do plano de saúde. Se você fosse obrigado a arcar com tudo, toda a saúde pelo preço da consulta, o que ia acontecer? E aí ele me falou as duas coisas que iriam acontecer. Ele disse: bom, primeiro, ou eu ia ter que reprecificar, ou eu ia ter que colocar um outro preço na minha consulta para poder arcar com esse novo custo que eu tenho aí com óculos ou com cirurgia, ou ia ficar inviável, que é o que é mais provável, e eu ia ter que fechar o consultório. E aí eu falei: cara, é exatamente isso que ia acontecer. Uma boa parte dos planos de saúde não ia aguentar o baque, iam ter que fechar as portas, e a outra parte dos planos de saúde, os que têm uma posição econômica mais sólida, ia ter que reprecificar os serviços, ia ter que cobrar mais. Ah, mas o plano de saúde já é muito caro. Eu sei disso, mas eles não iam assumir esses custos, né? Esse custo ia ser repassado não para uma pessoa só, mas para todos os usuários dos planos de saúde. Então, em suma, o que ia acontecer é que ia subir o preço dos planos de saúde, ou alguns desses pacientes aí, alguns desses planos que não tivessem posições financeiras tão sólidas, eles iam quebrar, eles iam fechar as portas, e no final das contas, alguns pacientes iam pagar mais caro pelo plano de saúde que eles iam manter, e outros iam acabar indo para o SUS, ou porque o plano de saúde dele fechou, ou porque de repente as contas ficaram tão caras que eles não tinham mais como bancar um plano de saúde. E aí eu volto para você lá no efeito cobra, né? Às vezes você faz uma ação na melhor das boas intenções, e no final das contas esse efeito vai acabar sendo contrário. E por falar em SUS, cara, a solução continua a mesma. O SUS continua sendo o escape, né? Se você for ver lá na letra fria da lei, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e um dever do Estado via SUS, né? O Estado ele não pode empurrar essa responsabilidade dele para o plano de saúde, para a iniciativa privada. Então, os planos de saúde, eles vão continuar a oferecer os serviços contratados, e a esses serviços, essas coisas que estão fora lá do rol, cara, vai continuar tendo processo, só vai mudar o endereço do processo. Em vez de ir para a operadora de saúde, agora o SUS vai ter que arcar. Afinal de contas, ele assumiu essa responsabilidade de saúde, é um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, o SUS ele vai continuar sendo a válvula de escape, e os planos de saúde, cara, vale a pena ainda ter plano de saúde? Vale demais a pena ter plano de saúde. Tem muita gente aí, e cara, tem muita gente que fala um monte de plano de saúde, né? É barato? Não é caro pra caramba. Enfim, se você é médico, você já deve ter cansado de ouvir muita gente falar: não, o médico não tem que atender plano de saúde, o médico tem que viver de atendimento particular, tal. Cara, é ótimo, é muito bacana. Eu vivo de consulta popular, é um tipo de particular, né? Mas não é esse particular que enche os olhos da maioria dos médicos, né? Mas se você for ver, mesmo esses caras aí que dizem que você tem que viver de atendimento particular, eles têm o plano de saúde dele, do filho dele, da mulher dele. Por que isso? Porque, cara, uma coisa é consulta, uma coisa é você precisar pagar uma consulta de um especialista e, de repente, gastar aí 500, 600 reais no médico que você quer para o seu filho, para sua esposa ou para você. Outra coisa é você se acidentar indo trabalhar e precisar passar um mês numa UTI. Cara, por mais organizado financeiramente que você seja, ou que você tenha, cara, é muito difícil você ter uma grana aí para pagar, para cobrir 30, 60 diárias de UTI.
cirurgias, procedimentos mais caros se você não tiver um plano de saúde. Então, continua valendo muito a pena você ter um plano de saúde. Se você não é médico, se você é usuário só, cara, continua valendo muito a pena ter plano de saúde. Mas agora, se você precisar de algumas coisas que estão fora da cobertura, e quando eu falei isso para minha esposa disse que absurda essa sua ideia. E se um filho da gente precisar, eu disse, olha, eu entendo, mas assim, eu entendo o meu lado, a minha perspectiva, mas também faz sentido a perspectiva de quem vende o serviço lá das operadoras de saúde. Mas antes de encerrar esse vídeo, ficou faltando falar da quarta força envolvida aí, o quarto interessado aí nesse assunto. Além dos médicos, das próprias operadoras de saúde e dos usuários, a gente tem também os advogados, o pessoal do judiciário. Porque o STJ, lá, o Supremo Tribunal de Justiça, ele decidiu que sim, o rol ele é taxativo, vale o que está escrito. Mas se admitem algumas exceções. Lá no trecho lá da decisão deles, lá o STJ disse que, bom, se forem esgotados lá os procedimentos do rol, ou se não houver nenhum substituto terapêutico lá no rol, se admite que os planos eles tenham que cobrir alguns procedimentos que não estão lá no rol. E cara, isso aí por si só, a lei brasileira ela é sempre pródiga em fechar portas, mas abrir uma janela, deixar uma brecha para poder a discussão sempre continuar, né? E nessas brechas aí é que esse assunto continua não tendo fim. O simples fato de ter um ou lá, o que vale é que a gente tenha um substituto, não tem um substituto terapêutico, ou que sejam esgotados lá os procedimentos que estão lá no rol. Né? Só o fato de ter um ou já é discussão aí para mais de metro, e a conversa para essa discussão ainda não acabar tão cedo, tá certo? Mas a ideia é isso aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu sei que esse assunto é meio polêmico e tal, mas se você gostou desse tipo de conteúdo, clica no gostei. E se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta desses assuntos aí, de temas relacionados à carreira médica, se inscreva aí no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.